Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto? Vamos orar? Pede para o irmão Valdez, por favor. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse dia, pela tua presença, maravilhoso estar contigo. Venha-nos, Senhor, enquanto falar no nosso coração, através da tua palavra. Abençoa essa igreja. Muitas almas possam se ganhar pela tua palavra aqui nessa casa. Deus. Amém. Deus possa estar abençoando este culto desta noite. Amém. Pastor Ismael, que vai trazer a palavra, que assim Deus possa cuidar de nós de acordo com a tua santa vontade. Deus, muito obrigado por tudo, fique conosco, decorrer deste culto e das orações, que Deus possa nos atender. Guardar e levar do mal, do perigo, a nossa vida na sua mão. Eu agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão Valdez. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. Capítulo 1 não, capítulo 2. Carta aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2. Versículo 9. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 9. 2. Capítulo 2. Capítulo 2, verso 9. Valdez, capítulo 2, verso 9, diz assim: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Amém? Irmãos, aquilo que nós não vimos nem ouvimos, aquilo que não chegou à nossa mente, ao nosso coração, é o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Então, se você ama a Deus, se você conhece verdadeiramente ao Senhor, Ele tem preparado coisas que não veio à nossa mente, irmãos. Às vezes você vai assistir canais na internet que as pessoas dizem que foi arrebatado para o céu. Irmãos, o que Deus tem preparado para nós lá não está revelado, a não ser aquilo que já está nas Escrituras. Bom, porque o único que a Bíblia fala que esteve no céu, no paraíso, foi o apóstolo Paulo. E ele disse que não foi autorizado a falar as coisas que ele viu, nem ouviu lá. Então, não creem nessas profecias, revelações que as pessoas fazem, porque, na verdade, nem subiu à nossa mente aquilo que Deus tem preparado. Mas uma coisa eu sei, vai ser algo maravilhoso, algo que realmente vale a pena, algo que realmente é algo maravilhoso. E por isso nós, como igreja, devemos, como igreja de Jesus, nos mantermos firmes, realmente lutarmos pelo Evangelho, lutarmos pela obra do Senhor, viver uma vida diferente. Então, que nós possamos realmente estarmos levantando essa bandeira, esse estandarte. Nós vamos cantar o hino 456, 456, o estandarte.
Fazer outra oração para nós. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse dia, por essa tarde, que estamos na tua casa de oração, para te cultuar, para te louvar e pedir. Deus, obrigado, Senhor, por cada irmão aqui presente. Abençoa aquele Senhor que não puder estar aqui, com a Maria, Senhor, abençoa ela. Amém. Melhora, Senhor, a sua saúde, que possa ser uma coisa passageira, Deus, que não venha ser agravante. Amém. Senhor, abençoa a vida. E abençoa os demais irmãos, a irmã Orídia, também por nos dar, outros mais, como o Diego, também sua esposa, os demais, Senhor, que eu venha abençoado, guardado e não me do mal. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra, como o Senhor falou através do inário. Pai, muito obrigado por todo o benefício que temos feito, nos ajude e nos perdoe os nossos pecados. Eu te pedimos agradecido, em nome do Filho de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado. Irmãos, peço que os irmãos continuem orando, né, pela irmã Juvenil, né, também pela sua netinha, né, que teve sintomas da Covid, não foi confirmada ainda, mas pela Monique. Também peço que os irmãos orem pela irmã Marisa, né, não está aqui hoje, não estava se sentindo muito bem. Então, pela irmã Juvenil, né, que Deus possa estar abençoando a vida dela, abençoando a saúde dela, pelo irmão Valdez. Tá? E também peço que os irmãos orem pela igreja, né, que Deus possa estar nos abençoando como igreja. E gostaria de lembrar os irmãos que semana que vem nós faremos a nossa ceia e também a sessão de negócios, tá? Então, peço que os irmãos estejam orando, né, a Deus, que Deus possa estar nos abençoando, para que tudo possa transcorrer de forma tranquila, tá bom? Tá? Então, esses são os meus pedidos de oração, lembrando que peço que os irmãos continuem orando, né, pela nossa nação, pelos nossos governantes, que Deus possa iluminar esses homens e que Deus possa também abençoar
processo dessa pandemia, né? Para que acabe isso, né? Até agora, realmente tem tido ainda muitas pessoas doentes, pessoas vítimas. Inclusive, essa semana, a Marisa, tem um rapaz do trabalho dela lá que pegou a Covid e está internado, está na UTI. Então, assim, é complicado, né? Também eu peço oração, irmãos, por uma família, amigo do Mateus, amigo de trabalho, né? Pessoa de trabalho dele lá, rapaz jovem, de 19 anos, que estava com depressão e ele cometeu suicídio. Então, vamos orar pela família dele. O nome dele acho que era Marcos. E conversei com o Mateus essa semana. Ele pediu para a gente estar orando, né, pela família desse rapaz, né? Perdeu um filho, rapaz novo, 19 anos. Trabalhava na mesma empresa que o Mateus. Parece que faz 3 meses que ele trabalhava. Não, ele se suicidou. Se suicidou. Depressão. Então, assim, eu peço que os irmãos orem. E assim, irmãos, a depressão é uma doença terrível, tá? E nós estamos justamente no mês de setembro, né? Setembro amarelo. Então, a gente tem diversas campanhas aí a nível nacional, e eu acho que internacional também, né? De prevenção ao suicídio, irmãos. Porque todos os anos, milhares de pessoas cometem suicídio. Muita gente. Milhares. Durante todo o ano, você tem milhares de pessoas que cometem suicídio. Então é assim, você tem a campanha contra a AIDS, campanha do câncer, campanha do colo de úteros, e você tem o mês de setembro a campanha de prevenção ao suicídio, porque são milhares de pessoas que tiram as suas próprias vidas, né? E esse mês de setembro, vários programas de TV falaram a respeito disso. Então, assim, e infelizmente, né, irmãos, eu recebo uma notícia dessa, né, o Mateus que pediu para a gente estar orando pela família desse rapaz, né? Então, é muito triste, né, irmãos, perder um filho de 19 anos, na flor da idade, que cometeu suicídio, tirando a própria vida. Então, que Deus tenha misericórdia e dê conforto à família, né? Porque não é muito fácil. Vamos ficar em pé para nós orarmos? Eu vou orar por esses pedidos e lembrando os irmãos que semana que vem nossa ceia, tá bom? Oremos. Pai querido, Pai amado, estamos na Tua casa, ó Pai, porque viemos aqui para adorá-lo, para cultuar o Teu santo nome, ó Pai, para aprender através da Tua palavra, ó Pai, para ter comunhão com os nossos irmãos. Pai querido, queremos clamar pela nossa nação, ó Pai, pelos nossos governantes, que o Senhor possa estar abençoando nosso presidente, nossos governadores e prefeitos, e tantos outros, ó Pai, que tomam decisões que atingem, ó Pai, interferem, influenciam nossas vidas, ó Pai. Por isso pedimos que o Senhor dê sabedoria a estes homens, ó Pai, para que possamos ter uma vida sossegada. Pai querido, queremos te pedir também, ó Pai, de forma geral, pela nossa nação, diante dessa pandemia, ó Pai, que tem adoecido, ceifado tantas vidas, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos guardado. Queremos, ó Pai, pedir pela saúde da irmã Marisa, pela irmã Eurides, ó Pai, também pela irmã Juvenil, ó Pai, pela sua netinha, a Monique. Pai querido, que o Senhor tenha misericórdia dos teus servos, ó Pai, dê saúde, continue nos guardando, ó Pai. Abençoa a tua igreja que está aqui reunida para louvar e bendizer o teu nome, ó Pai. E queremos pedir, ó Pai, pela família desse Marcos, que infelizmente tomou uma ação tão difícil, ó Pai. Que o Senhor conforte seus pais, seu irmão, toda aquela família, ó Pai, diante dessa morte tão trágica. E que o Senhor, ó Pai, nos dê capacidade para que possamos estar atentos aos sinais dessa doença tão terrível que é a depressão, ó Pai. E aqueles que passam por ela, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia
consiga, ó Pai, ajudar essas pessoas. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de podermos estar na tua casa, de fazermos parte deste corpo local, ó Pai. Pedimos pela nossa ceia, no domingo que vem, na nossa sessão, que o Senhor abençoe a nossa igreja, ó Pai, as nossas famílias, né, os nossos filhos, netos e outros, ó Pai, que fazem parte do nosso dia a dia aqui. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai. Nós pedimos, ó Pai, perdão pelas nossas faltas, pelos nossos pecados, ó Pai. E clamamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Muito obrigado. Vamos abrir nossas Bíblias lá aos Filipenses, a carta aos Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. E vamos ler a partir do verso 10. Versículo 7. 10. Diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. E em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição, e bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Então nós vemos aqui um agradecimento do apóstolo Paulo à igreja, né? A igreja que estava em Filipe, né? Aos irmãos que estavam na igreja de Filipos. E é interessante porque o apóstolo Paulo, ele coloca que ele aprendeu a se contentar com o que ele tinha, né? Quando estava passando necessidade, ou às vezes estava com abundância, mas ele diz aqui que foi importante, né? Às vezes que essa igreja se lembrou dele, ele diz aqui, né? Bem sabeis, né, que essa igreja que ajudou, né? Então veja, é importante a igreja, né, no seu papel de ajudar, né, a evangelização das pessoas. O apóstolo Paulo tinha um ministério de evangelizar, né? Ele era um evangelista, plantando igrejas. Ele conseguia passar por todas as situações, mas ele, escrevendo nesta carta, ele agradece especificamente a igreja de Filipe, tá? Então,
e nós possamos também sermos participativos nesta obra. E nós aqui queremos lembrar do pastor Toninho, nosso missionário, e também do irmão Francisco, lá em Niterói. Tá? Então, que nós possamos continuar trabalhando e enviando as nossas ofertas para esses irmãos e lembrando deles em nossas orações, para que Deus continue abençoando esses irmãos, assim como temos sido abençoados por outras igrejas, tá bom? Nós vamos cantar, irmãos, o hino 395, e os irmãos que trouxeram suas ofertas, seus dízimos, poderão estar ofertando durante o hino, tá bom? 395. possa realmente estar contente na casa do Senhor. Irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje vamos estudar um pouco a respeito do batismo. O
Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, a partir do verso 36. Atos, capítulo 2, a partir do verso 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam por todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Irmãos, o texto que nós lemos, ele narra aí o início, né? O início da igreja. A igreja começa com Jesus e seus apóstolos, mas aqui é justamente no dia em que acontece o Pentecostes, né? Na verdade, a narração desses fatos começa naquele dia, mas conforme você vai fazendo a leitura desse capítulo, né, desses versículos, o tempo foi passando, né? Não é um dia só aqui, né? Aqui podemos dizer aqui que deve ter anos, né, meses ou até anos que estão inclusos nesses versículos, tá? No dia de Pentecostes, né, que é o capítulo 2 aí, que desce o Espírito Santo sobre a igreja, né, a igreja é revestida pelo poder do Espírito Santo, e então os discípulos eles são revestidos para dar o seu testemunho, né? E qual era a mensagem dos apóstolos? O arrependimento para perdão dos pecados, e aqueles que iam recebendo de bom grado a mensagem, o que eles faziam? Eles se batizavam, né? Se você vê aí, ó, no capítulo 2, verso 41, né? De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, no primeiro dia que Pedro
cheio do poder do Espírito Santo, ele traz uma mensagem de exortação aos judeus, você tem um grande número de conversões. Não todos, mas um grande número de conversões. E todos aqueles que receberam de bom grado a palavra, o que eles fizeram? Eles foram batizados. Talvez não tenha sido tudo no mesmo dia, tá, irmãos? A Bíblia não diz. Ela diz que naquele dia foi agregado 3.000 almas, tá bom? Mas, de qualquer forma, nós percebemos que a primeira coisa que acontece com aquele que crê no Senhor Jesus, que recebe a palavra de salvação, é o batismo, tá? É o batismo que acontece logo depois. E se você perceber, qual é o privilégio de ser batizado? Quando nós continuamos aí, né, no capítulo 2, versículo 42, né, ele diz assim, e perseveravam na doutrina. Como é que a gente persevera na doutrina, irmãos? Estudando. Doutrina é ensinamento. Então, veja só, para você perseverar na doutrina, né, você tem que ter fé, claro, mas é você estudar, é você estar aprendendo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles estavam ali ouvindo os ensinamentos do apóstolo. O que mais que acontecia aí? Ó? Perseveravam na doutrina e na comunhão. Como é que a gente tem comunhão, irmãos? Estando juntos, né? Estando reunidos juntos, né? No culto, na igreja, nas casas. Isso é ter comunhão. E ele diz também, e no partir do pão e nas orações. Então veja só, o que é o partir do pão aqui? A ceia do Senhor. Então veja, a partir do momento que eu creio no Senhor Jesus, verdadeiramente, tenho convicção da minha salvação, eu estou preparado para ser batizado. Uma vez que eu passo pelo batismo nas águas, eu me torno agora membro da igreja, eu faço parte da comunhão da igreja, né? A gente persevera nos ensinamentos, né, das Escrituras, dos mandamentos de Deus. Nós também participamos da ceia do Senhor, né, no partir do pão e nas orações, tá? Se você for comigo continuando aí, ó, lá no verso 46, diz assim, e perseverando unânimes, né, todos os dias, aonde? No templo, isso, na igreja, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Então veja só, irmãos, na verdade, existe um processo para aquele que quer ter realmente comunhão, aquele que quer aprender mais das coisas de Deus. Singeleza é de uma forma singela, né? Uma coisa simples, entendeu? Uma coisa pura, entendeu? Sadia, tá? Então, eles tinham singeleza de coração, né? Eles estavam ali, né? Sem maldade, isso, alegres, mas assim, sem maldade, sem querer serem com prepotência, nada disso. Singeleza é aquela coisa simples, né? Tá? Uma pessoa singela, uma pessoa que é pura, uma pessoa que não tem maldade, tá bom? Então veja só, irmão, existe um processo. Eu ouço o evangelho, recebo de bom grado a palavra de Deus, entendo, recebo ao Senhor Jesus como meu Senhor, tenho convicção da minha salvação, sou batizado. A partir do momento que sou batizado, eu passo a fazer parte daquele corpo local, da igreja. Então eu passo a ter responsabilidades, mas também tenho privilégios. Pode participar do momento do culto. Todas as pessoas podem participar? Todas as pessoas podem participar. Mas o membro, ele sabe do seu compromisso. Ele tem prazer de estar na casa do Senhor. Ele quer estar na casa de Deus. Então aqui ele tem comunhão com os irmãos, ele persevera no estudo das Escrituras, como nós fazemos. Ele participa da ceia do Senhor. A ceia, né, só podem participar os que são membros da igreja, aqueles que são batizados, tá?
Veja, todos eles estavam ali tendo comunhão, comiam juntos, louvavam a Deus e caíam na graça do Senhor. É interessante perceber essa sequência. Quando nós vamos no livro de Atos, capítulo 8, vamos lá para o capítulo 8? Atos, capítulo 8. 8. Versículo 12. Versículo 12. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homem como mulheres, está vendo? Então Filipe, Filipe é um daqueles 7 apóstolos, 7 diáconos. Ele chega na cidade de Samaria e ele lhe pregava sobre o reino de Deus, falava sobre Jesus, falava sobre a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. E aqueles que iam crendo, o que eles faziam? Eram batizados. Está vendo a sequência? Pediam para ser batizado. Interessante isso, não é não? Ó, se você for no capítulo 8, versículo 30 agora. Vamos ler o verso 30. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entende tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água. E disse o eunuco: Eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: